bem? Seja bem-vindo, você está no canal Momento com Deus. Querido, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui neste canal, ative o sino de notificação, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para todo mundo ficar feliz e conhecer a palavra do Senhor. Querida, a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 21 e o verso é o 3, diz que Pedro ele estava ali na beira da praia juntamente com alguns discípulos de Jesus que também era pescador. E Pedro ele disse: olha, eu vou pescar. E eles disseram: a gente vai contigo. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda trabalhando e eles não pegaram nada. E quando amanheceu o dia, Jesus aparece a ele e disse: filhos, vocês têm algo para comer? E eles disseram: não, pois a gente trabalhou a noite toda e nada pegamos. Até então, eles não reconheceram Jesus ali. E Jesus disse: olha, lançai a rede do outro lado do barco. A Bíblia diz que eles lançaram a rede e foi grande a quantidade de peixe que esses homens pegaram. E o discípulo a qual Jesus mais amava, disse: Pedro, é o Senhor Jesus que está ali. E Pedro, ele ouvindo isso, ele pega a sua veste, joga sobre os seus ombros, ele mergulha e vai de encontro com o Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? A gente olhando as Escrituras Sagradas vai dizer que em um certo momento, Jesus olhando para o seu discípulo e ele disse: olha, é necessário que o Filho do Homem é entregue aos pecadores, ele vai morrer ali, ele vai ser crucificado. E Pedro, ele tomando a palavra e disse: não, Senhor, se por acaso, se isso acontecer, eu morrerei junto contigo. E os outros discípulos de Jesus disseram o mesmo. E Jesus repreendeu a Pedro e disse: olha, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E de fato aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estava ali no monte, Jesus foi preso, foi levado para o Sinédrio e ali Jesus foi interrogado. Eu acho interessante que a Bíblia Sagrada vai dizer que todos abandonaram Jesus Cristo, mas Pedro seguia Jesus de longe. Ali aconteceu aqueles eventos que a Bíblia Sagrada vai dizer que chegou algumas pessoas e perguntaram a Pedro se ele era um deles, e ele negou. E quando ele nega Cristo pela 3ª vez, o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus. A Bíblia diz que Pedro ele sai dali arrependido, ele chora amargamente e ele esperava para ele se reconciliar. Jesus, ele, após ele ter sofrido, ele foi levado ao madeiro e ali Cristo ele ressuscitou ao 3º dia. Eu acho interessante também no Evangelho de Marcos vai dizer que as irmãs, ao amanhecer o dia, foi levar especiaria que para ungir o corpo de Cristo. E ali desceu um anjo ali e disse: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? E o anjo disse: olha, diga ao discípulo, mas dize a Pedro que ele ressuscitou. Eu acho interessante que o anjo ele faz questão em frisar: diz a Pedro que ele ressuscitou. Jesus ele queria um particular com Pedro. Jesus ele quer um particular com você. Jesus ele quer um particular contigo. Ele quer um momento especial com você. Eu acho interessante que o anjo faz questão em dizer: diga ao discípulo, mas dize a Pedro que ele ressuscitou. Pedro ele sabia que ele precisaria de uma segunda chance de se redimir diante de Jesus. Eu acho interessante, irmão, que Jesus não deixa ninguém para trás, Mesmo Pedro negando Jesus Cristo, mesmo ele sendo aquele Pedro, o Senhor ele sabia que Pedro precisaria de um conserto, Ao ponto de o anjo dizer: olha, diga a Pedro que ele ressuscitou. E Pedro ele estava ali na beira da praia. E essa aqui foi a 3ª vez que Jesus apareceu para o seu discípulo, E Pedro estava ali, Pedro estava decepcionado, Pedro queria voltar à sua vida de pescador novamente. Se a gente olhar um pouco atrás, vai ver que quando Jesus ele fez o chamado para Pedro, justamente Jesus ele entrou num barco de Pedro e começou a ensinar a multidão. E quando Jesus ele terminou o seu discurso, ele disse a Pedro: venha após mim, que eu farei pescador de homem. E Pedro ele largou tudo e ele seguiu a Jesus Cristo durante 3 anos e meio. O seu mestre foi crucificado, o seu mestre morreu, o seu mestre ressuscitou. E Pedro estava decepcionado, talvez Pedro estava pensando: eu não tenho mais jeito, eu já errei tanto, eu já pequei tanto, Deus não pode mais me perdoar. Eu quero te dizer, Deus pode te perdoar sim, Foi no encontro, em meio às águas, Naquele momento ao qual Pedro estava decidido de voltar à sua vida de pescador. Pedro abriu mão do seu chamado, mas na frente o Senhor fez um convite a ele, Que maravilha, E quando Pedro ele ouviu que era Jesus Cristo ali, ele se lançou e veio de encontro com o Senhor. E a gente vai ver um pouco mais adiante Jesus
interrogando Pedro, e disse: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: mestre, eu te amo. Pedro, tu me ama? E Pedro disse: mestre, eu te amo. E Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E quando chegou na terceira vez, Jesus disse: Pedro, tu me ama? Ele, entristecido, disse: Senhor, tu sabe tudo. E o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Foi naquele momento ali que o Senhor Jesus restaurou a vida de Pedro. Naquele momento ali, num particular com Pedro, o Senhor, ele restaurou a vida de Pedro, né? Nós, eu e você, a igreja, precisa de um particular com o Senhor. Nós precisamos de um momento particular com o Senhor. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer o quanto nós somos falhos. Nós precisamos reconhecer o quanto nós somos necessitados do Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que nós somos falhos, somos pecadores, somos carentes da graça do Senhor, o Senhor Jesus, ele vem, nos envolve e nos restaura novamente, assim que me restaurou a Pedro, né? Pedro estava decidido a largar tudo e voltar à vida de pescador, mas no final teve um final feliz, né? E o Senhor foi lá, resgatou Pedro de volta, né? O diabo, ele tem uma embarcação para te levar para longe do Senhor. O Senhor tem uma frota de navio para trazer você de volta para junto dele. Querido, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que as bênçãos do Senhor repousarão sobre ti. Fica na paz do Senhor. Até a próxima.